Pronto, então vamos para a pergunta do irmão Paulo Wendel. Vem cá. O microfone está lá na mesa. Aí aproveita e vem logo aqui. Pastor, a respeito do capítulo 11, né? A questão das duas testemunhas e voltando àquele raciocínio dos judeus e dos gentios. Se poderia se compreender que as duas testemunhas de Deus seria o povo gentil, a igreja, né? Depois da encarnação de Cristo, e a outra testemunha seria o povo judeu antes da encarnação de Cristo. E se poderia se fazer alguma referência, algum link, quando aqui no capítulo 11 é ordenado a João para que ele meça o santuário e os que adoram, se poderia se fazer referência aos 144 mil dos judeus e não medir o pátio, o átrio externo, que é dos gentios, a inumerável multidão, que não foi medido, né? Se dá para fazer alguma relação nesse sentido. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho dito que meu cérebro não está funcionando direito nesses últimos dias. Eu estou vivendo um apocalipse neurológico. Tá? Se as duas testemunhas, elas podem ser lidas como uma representando os judeus e uma representando os gentios, não é? Ou seja, a igreja. Nunca li a respeito disso. Nunca li essa interpretação, já que a gente está falando de vias hoje no Brasil, eu nunca vi essa terceira via. Tá? Eu sempre ouço dos aliancistas, no caso nós, que as duas testemunhas representam a igreja. Dos dispensacionalistas, as duas testemunhas são dois judeus que virão no fim dos tempos, ou então duas pessoas que descerão dos céus e depois serão novamente trasladadas. Elas morrerão, elas ressuscitarão e depois serão trasladadas. Então, eu conheço essas duas visões. Uma terceira via, né, que é essa sua, seria um representaria o povo de Israel e outro representaria os gentios, ou seja, a igreja, né, eu desconheço. Então, nunca li a respeito. E não vou formular acho que não dá tempo formular uma resposta para uma visão que eu nunca li a respeito. Tá. Então, a resposta para a pergunta 1 seria assim, sei lá. Né? Falei bonito para no final eu dizer, sei lá. Eu só espero que o Paulo Wendel não escreva um outro comentário do Apocalipse. Aqui, o seu João só pede para reforçar aí a importância, né, do livro dos Macabeus para, né, lançar luz nessa compreensão, uma vez que esse livro ele não é canônico, né? Apenas gente, aí. O livro dos Macabeus ele não é um livro canônico, de fato. Nem os judeus têm esse livro na Tanakh, né? Tem a Torá, eu estou falando da Tanakh, que é o que a gente chama de Antigo Testamento, que é a Torá, Neviim, Ketuvim, né? Que seria o que a gente tem de Antigo Testamento. Eles não têm esses livros no livro sagrado deles. Na Septuaginta tem, tá? Mas os judeus não usam a Septuaginta. Mas seria muito bom que nós conhecêssemos o livro de Macabeus, a gente lesse, porque o que está ali no livro de Macabeus é história, né? É histórico. Aconteceu daquele jeito, tá? Ele não é canônico, ele não pode ser colocado nas escrituras, então tem uma diferença. Ele é um livro de história. Assim como a gente lê o livro de Flávio José, na História dos Judeus, você vai ler o livro dos Macabeus,
porque os apóstolos, João e ali profetas que são pós-exílicos, não é? E entrando ali nesse período dos Macabeus, eles vão fazer citações de algumas coisas que aconteceu no período dos Macabeus. Então, seria muito bom a gente ler. Esse fundo histórico ele tem importância muito grande, apesar de que a Igreja Católica às vezes usa esse livro para fundamentar algumas superstições, né? Que aí Tanto o livro de o Macabeus pecado quanto, de toda a história, né? como o livro Contada. de Tobias também. Tobias. A Igreja usa, a Igreja Católica, né, usa para sustentar algumas superstições. Mas se bem tem uma ala da Igreja Católica assim mais conservadora, que eles não usam esse livro para nada, né? Mas nós protestantes deveríamos saber ou lê-los pelo menos por questões históricas, porque quando você lê Apocalipse, que vê 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, né, como nós estamos vendo aqui, meu Deus, de onde é que João tirou isso? Ele tirou do livro de Macabeus. Reverendo, e também preenche um pouco esse vácuo, né, de 400 anos, né, a gente de chama Malaquias. 400 anos de silêncio, né? Exatamente. De silêncio inspirado, né, de dentro palavra profética, né? Dentro da igreja protestante, a gente diz, não, isso aqui são os 400 anos de silêncio. Assim, foram 400 anos de guerra, de loucura ali na Palestina, silencioso, não teve nada, agora era silêncio profético. Tá? Então, dentro desses 400 anos, só o soerguimento ali do império de Alexandre, né, de Alexandre o Grande, já seria motivo suficiente para a gente estudar esse período, porque Alexandre morre com 33 anos, ele conquista toda aquela região, né, a região também da Palestina, ele conquista, chega até a Índia, basicamente. Ele não era casado, não tinha filhos, então a preocupação dele de voltar para casa era zero, mas havia os generais dele e havia soldados que tinham saído de casa com 20 anos e hoje estavam com quase 40, e os caras diziam o seguinte, se a gente... Aí é a teoria da conspiração. Se a gente não matar esse homem, a gente vai morrer com ele, né? Então a teoria da conspiração é de que os próprios generais armaram. Aí esses generais, que eram 4, dividiram o reino de Alexandre em 4, e um deles, né, que seria Seleuco, que deu origem a essa dinastia seleucida, ficou com essa parte da Palestina, que caiu exatamente no período dos Macabeus. É importante entender isso, tá? Para a leitura do livro de Daniel, etc. Pode seguir. Muito bem. Apocalipse, capítulo 11. Nós estamos aí da metade para o final. Deixe-me ver onde nós estamos. Isso. Muito bem. Aí. Irmãos, se as duas testemunhas, conforme nós temos entendido, sendo a igreja, a expressão que aparece aqui no capítulo 11, uma delas, né, uma dessas expressões é quando eles tiverem terminado o seu testemunho. Significa que quando a igreja tiver terminado o seu testemunho, aí vem o arrebatamento. Não. Tá? Essa é uma posição que não tem... depois nós podemos falar mais sobre o arrebatamento. Se nós tivermos um tempo e eu conseguir acelerar e terminarmos antes do tempo previsto, a gente pode falar sobre essas doutrinas que surgiram no ano... Essa doutrina especificamente surgiu com uma senhora dentro dos irmãos Plymouth, em 1840, e o nome dela era Margaret MacDonald. Você nunca mais vai esquecer. É só você se lembrar do McLanche Feliz, tá certo? O nome dela era Margaret MacDonald.
ela foi a mulher por detrás do ensino da doutrina do arrebatamento. Se der tempo, a gente chega lá. Mas se a igreja vai chegando ao período do término do testemunho dela, significa que é o período próximo à segunda vinda de Cristo. Porque se a igreja está terminando de dar o seu testemunho, aquele que o Senhor ordenou em Atos 1:8, e a igreja já está dando testemunho até os confins da terra, é porque o Senhor está próximo de retornar. Então, eu coloquei, significa grande proximidade do juízo final, do retorno do Senhor. Pois a igreja terá terminado sua missão de testemunhar e será perseguida cruelmente por Satanás, até que seja derrotada. Eu deveria ter colocado esse derrotado aí entre aspas. Se você tiver, a Aline tiver em cima, puder ir também corrigindo essas coisas, tá bom? Para que o material vá ficando cada vez mais burilado, aí, polido. Derrotada em que sentido? Às vezes, com o passar dentro da história da igreja, os séculos têm nos ensinado que, em muitas ocasiões, a igreja parece derrotada. A igreja, às vezes, parece quase morta em determinadas localidades, seja por conta de perseguição, seja por conta de esfriamento mesmo. Ontem o pastor Marcos Aurélio deu a nós o exemplo da Europa, por exemplo. Né? Na Europa, muitas igrejas são hoje ou mesquitas muçulmanas ou são bares. Então, quando você chega em lugares assim, parece que o testemunho de fato está morto. Então, se nós entendermos as duas testemunhas e lembremos-nos de que João está tendo uma visão, ele mesmo diz que isso deve ser interpretado espiritualmente. Tá? Se nós nos lembrarmos disso, então vai ficar mais fácil nós olharmos para a história da igreja e percebermos que a igreja às vezes parece, de fato, morta em determinadas localidades. A promessa aqui é que o Senhor mandará ou enviará o seu Espírito quando o mundo estiver pulando e feliz, porque a igreja morreu, e de repente o Senhor envia seu Espírito e as duas testemunhas são revividas. Tá? A visão de João será sobre a morte das testemunhas. A visão de João será sobre a morte das testemunhas e tem por base a profecia de Daniel, capítulo 7. O profeta Daniel ficou atemorizado com o 10º chifre que saiu dentre os demais e pediu explicações sobre ele e lhe foi dado entendimento. Lá em Daniel, capítulo 7, nós não vamos ler o capítulo 7 de Daniel, isso é um background, é um pano de fundo. Daniel tem aquela visão e ele vê um chifre pequeno saindo dos demais chifres. E ele diz que esse chifre fazia guerra contra o povo de Deus, dizia blasfêmias, desandava a boca, né, contra Deus, contra o povo de Deus, contra o tabernáculo de Deus. E aqui, o que é que nós temos no Apocalipse? O que nós temos é uma ressignificação dessa profecia. Ou seja, o mundo e por detrás do mundo, o diabo, Satanás, lutando contra a igreja. Ora, e quem é que não vê isso hoje? Né? Quem é que não vê isso hoje? Eu gosto de dar o exemplo das universidades, como eu já fiz em palestras anteriores, mas as universidades são centros de luta não mais velada, mas aberta contra o cristianismo. Tá certo? A igreja será contemplada. Nada? A igreja será contemplada pelo mundo ímpio como vencida e morta. Veja aí o capítulo 11, por favor. Olha como a igreja é tratada. Versículo 7 em diante.
Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, ou seja, contra essas duas testemunhas. Os vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Graças a Deus que esses atormentadores morreram. Esse era o tormento do mundo, tá? Então, o povo, e aqui é uma expressão semitécnica no livro do Apocalipse, quando João utiliza essa expressão, os que habitam na terra, tá? Os reis da terra, os povos da terra. É uma expressão semitécnica para dizer assim, o povo mundano, tá? Aqueles que são mundanos. Essa é uma expressão já que João usa para isso. Então essas pessoas se alegrarão com a morte, ou com a morte da igreja, não é? Entre aspas. Mas acontecerá alguma coisa. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para cá, subam, né, para cá. Número 10. Não, vamos ler o 9 aí. Já li o 9. É porque até aqui, irmãos, desculpe, até aqui os slides estão com numeração trocada, né? O meu e o da Aline ali em cima, mas a partir dos próximos slides as coisas se ajustam. Esse slide a igreja será contemplada pelo mundo ímpio como vencida e morta, e o mundo se alegrará e festejará a derrota do povo de Deus que acusa o mundo. O que é que a igreja faz? A simples presença da igreja, de Jesus no mundo, é uma acusação de que o mundo está em trevas. O simples fato da igreja de Jesus nunca ter sumido da face da terra causa uma espécie de náusea no mundo. Por que esses cristãos não somem? Existe um livro do professor Alistair McGrath, cujo título é assim: por que Deus não vai embora? Deus não vai embora. As pessoas querem que Deus vá embora. Por que esse personagem não some e nos deixa em paz? Essa é a pergunta do mundo. Tá? É a pergunta das pessoas que odeiam a Deus. Tá? E quem é que demonstra isso fisicamente? A igreja. Quando as pessoas passam aqui, de frente à igreja do Juazeiro, tá? Ou de frente a alguma congregação, e veem a igreja, tá? Isso é um testemunho de que alguma coisa no planeta está muito errada. Mas aquele lugar está dando testemunho, tá? Mesmo, ainda que seja um lugar pequeno, ainda que aos olhos do mundo seja um lugar desprezível, mas aquilo ali é um testemunho que o mundo está caminhando para a perdição e que o reino de Deus já está entre nós. O rei ainda voltará, mas o reino de Deus já está entre nós. Então você pode lutar contra isso, você pode não gostar da igreja, você pode desprezá-la, mas o fato é que ela existe, ela é invencível, e você vai morrer no seu desprezo pela igreja, e a igreja vai enterrar você. E ela vai permanecer. Continuando. Deveras,
é o que faz a igreja por pregar a verdade de Deus no mundo que ama as trevas e a mentira. A igreja acusa o mundo que se deleita na maldade, e o mundo saturado e envolto na maldade sente-se acusado. Ao invés de arrepender-se, aumenta seu ódio pelas testemunhas, na verdade, pelo Cristo e pelo Evangelho, que aponta sua sujeira. Por favor, não tá no script, mas abra João, Evangelho, capítulo 3, a partir do versículo 17, porque eu sei que João 3,16 vocês conhecem. Então, abra a partir do 17 e vamos fazer uma leitura. Eu vou pedir para o pastor Marcos fazer a leitura até o versículo... Eu vou pedir para Elisiane fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 3, do 17 ao 21. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Dá só uma paradinha aí. Veja como o julgamento de Deus é simples nesse sentido. Ele não precisa utilizar nenhum tipo de recursos, tá? O que é que os juízes usam para fazer cálculos, né? Quem é da área do direito aí sabe, os juízes... Dosimetria, exatamente. Você faz a dosimetria, o juiz faz, né, a dosimetria para poder saber quantos anos a pessoa vai pegar, se é réu primário, se tem nível superior, qual a idade, quantos crimes já cometeu, etc. e tal. Aí o juiz faz... Deus não. Assim, o que está escrito é o seguinte: aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Lê esse último verso que você leu, Elisiane. 19. Sim. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vê como é simples, ó. A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pronto, bateu o martelo, condenado. Tá? Então, para Deus é muito simples. Quem é a luz do mundo? Jesus. Então, tudo está relacionado ao Filho. Então, Deus olha para a humanidade, amou meu filho, mais ou menos, condenado. Né? Reconhece meu filho como Senhor, não, condenado. Não, mas eu tenho os meus direitos. Não, você não tem direito nenhum, condenado. Tá? Nem quem foi salvo tem direitos, quanto mais você que não foi. Tá? Continue. Pode continuar. Porquanto a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Mas, Isso. pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Todo aquele que pratica o mal, e aí o mundo inteiro, tem raiva da luz, aborrece a luz e não se chega para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, para que as suas obras não sejam reveladas. Então, se a igreja é essa representação do Evangelho, o lugar onde Jesus é pregado, onde a luz é manifestada, é a própria, uma candeia que brilha num lugar escuro, tenebroso. Então, quando as pessoas que estão em trevas, elas olham, ouvem e veem, elas odeiam a luz. Isso não é algo que precisa acontecer quando as duas testemunhas do Apocalipse descerem do céu e estiverem... Isso já acontece. É só você juntar os textos.
De novo, cuidado com a atomização dos livros e dos textos. Você precisa fazer o bordado, né, direito. Você pega o Apocalipse, mas aí tem o Evangelho de João, e também tem os profetas, como Daniel e Ezequiel. E aí você vai juntando os textos e percebendo uma realidade muito maior e mais profunda por detrás. Existe uma frase de Lutero, eu vou descontextualizá-la, tá? Ele estava falando sobre ter cuidado com a pregação, para você não achar Jesus debaixo de cada pedra do Antigo Testamento. Tem que ter cuidado. Então, você tem que ter cuidado no livro do Apocalipse para você não achar, a gente diz assim, cabelo em ovo, né? Às vezes tem um monte de imagens ali, mas aquele monte de imagens significa uma coisa. Tá? Senão, o cérebro implode, sabe? Sai pelas ventas, como diria Chesterton, né? Vamos para o fim do capítulo 11. Deixe-me terminar aqui o versículo 13, quando Deus ordena que ela suba. Quando a igreja sobe, o que é que acontece? Juízo final. A igreja sobe não no sentido do arrebatamento, eu vou precisar falar sobre isso se der tempo, mas quando a igreja é poupada, juízo final. Por isso que o versículo 14 diz: passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta. Finalmente o sétimo anjo tocou a trombeta, porque esse interlúdio foi enorme. Aí agora ele toca a trombeta, o que é que acontece? Juízo final. Leia comigo, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Cadê o que hás de vir? Bingo. Tá? Acabou aqui. Mais uma vez, o Apocalipse acaba. Porque agora João vai recomeçar, a partir do capítulo 12 até o 14, João vai recontar a história. Então, de novo, o Apocalipse tem que ser lido não de forma linear, mas você sabendo que João começa a história, faz um círculo, termina a história. Recomeça, termina a história, recomeça, termina. Só que ele vai acrescentando aí alguns fatos novos que nós precisamos parar para interpretar. Mas é sempre a mesma história. Versículo 18. Na verdade, as nações se enfurecem. Isso aqui é um eco do Salmo 2. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. De novo, isso é uma visão. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isso aqui já deu o que falar, essa questão da Arca da Aliança. Mas deixe-me explicar. A Arca da Aliança era o objeto mais precioso da religião do Antigo Testamento. A Arca da Aliança ela só podia ser contemplada ali pelo sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação.
João diz que quando essas coisas se cumprirem, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, agora ela será vista por todos. Então, não é uma arca, na verdade, da aliança, mas a arca representava a presença de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é: agora nós vamos poder vislumbrar Deus, estar com Ele pelos séculos dos séculos, sem impedimento, sem precisarmos que sacerdotes entrem no santuário em nosso lugar, mas no fim dessa dispensação, e quando o Senhor assumir o trono, o reino, e vier, nós teremos um acesso livre a Ele. Isso eu ponho aqui. No final de sua visão, João vê o santuário de Deus no céu, porém não existem santuários no céu. E quando o Senhor estabelecer seu reino eterno, pois o próprio livro do Apocalipse é claro quanto a isso, e nós vamos ver isso no capítulo 21, domingo à noite. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Então, não há necessidade disso. Todavia, João viu o que no Antigo Testamento era proibido se ver: a Arca da Aliança. Ela era o objeto mais sagrado da religião do antigo povo da aliança, e aqui eu coloco antigo povo da aliança, eu deveria ter colocado em itálico. Antigo povo. Símbolo central da presença de Javé ou Yavé com Israel. O cerne da expiação pela nação, porque a expiação era colocada... O que era a expiação? Nós temos em cima da arca o que se chamava de caporet. O caporet é a tampa. E ele era um objeto único, né? Se colocava, uma vez por ano se derramava o sangue da expiação sobre ou entre os dois querubins que estavam lá na tampa da arca. Uma vez por ano se fazia isso, né? Colocava-se esse sangue sobre o caporet. Quando Jesus morre, isso se torna desnecessário. Agora, depois da consumação, ela, no caso a arca, está descortinada. E qual é o significado disso? Com certeza é que não há mais nada que separe Deus de seu povo. Agora Deus habita com os homens. Isso de novo estará no capítulo 21 e 22. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e vi a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva, preparada. Está lá também. Cumpriu-se finalmente a promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento, promessa impossível de ser levada a cabo naquela época, né? Pois o povo era incrédulo, idólatra e impuro. Então o povo primeiro precisa ser resgatado, purificado, etc., para que isso aconteça. Então o Apocalipse termina mais uma vez. Agora nós vamos para a parte 5. Nós vamos entrar numa nova sessão, que é a sessão de 12 a 14, que também tem muitos e muitos símbolos. Eu gosto muito dessa sessão. Não gosto tanto quanto a próxima, mas gosto dessa. Capítulo 12. A guerra entre a mulher e o dragão. Pois não. Atenção para a pergunta do nosso irmão Ramonilson. Você vai ter que fazer a pergunta de novo, então aguarde. Tem alguma relação entre o período de 3 anos e meio do testemunho,
né, das duas testemunhas, e o período desse velório público de 3 dias e meio tem uma relação, um paralelismo desses... Existe sim, tá? De novo, é uma linguagem simbólica dizendo o seguinte: esses 3 anos e meio, os 3 anos e meio primeiro, é um tempo em que a perseguição vai ser muito maior sobre a igreja até a intervenção. Esses 3 dias e meio, veja, 3 anos e meio, tá? 3 dias e meio. 3 dias e meio para uma festa planetária, já que o mundo se livrou da igreja, é pouco tempo, não é? O planeta vai comemorar a morte da igreja por quanto tempo? 3 dias e meio. Na verdade, isso aqui é uma ironia, segundo, por exemplo, Leon Morris, Grant Osborne, George Eldon Ladd, são autoridades, né, da escatologia. O próprio William Hendrickson e o Simon Kistemaker, que são livros que a gente pode comprar aqui no Brasil. É uma espécie de ironia, dizendo assim: a alegria de pobre dura pouco, certo? Vocês só vão comemorar 3 dias e meio. Depois Deus vem e arrasa com tudo. Tá? A ideia de brevíssimo tempo, né? Tá? É uma alfinetada, de novo, do Ronaldo Esper. Entendeu? Pim! Tá? 3 dias e meio, vocês muito felizes, a igreja foi embora. Não. Tá? O Cristo vence. Tá certo? Qual o coração do livro de Apocalipse? Eu acho que eu devia ter dito isso no primeiro dia. Aí eu peço 1000 desculpas para vocês. Mas eu deveria ter iniciado com a leitura de um versículo apenas. Mas nada que uma palestra organizada semana que vem de novo, mas uma série não possa corrigir esse erro. Apocalipse 17, 14. Abra aí, por favor. Dizem as boas línguas que esse é o coração do livro de Apocalipse. Pelejarão eles quem? Quem você puder imaginar, tá certo? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Seria basicamente o resumo. Assim. Tudo se levanta contra o Cristo e o Cristo vence tudo. Por isso o nome que eu dei, né? Ele venceu, né? Eu venci sozinho. Né? Foi baseado nesse versículo. Capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12, pastor Marcos Aurélio. Capítulo 12. Capítulo 12 do Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém,
fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Até aí, de início. Depois nós vamos continuar com a leitura. Vocês percebem que João conseguiu resumir, desde a primeira vinda de Cristo até a ascensão dele, em breves palavras? Aí está desde o nascimento do Messias, na verdade, desde antes do nascimento de Jesus, até o dia em que ele foi assunto aos céus, né? Que ele ascendeu aos céus. O que é que nós temos aqui? Nós temos dois grandes sinais. Eu vou colocar, eu acho que já está lá, né? Acompanhe comigo. O capítulo 12 é geralmente identificado como a chave para todo o livro do Apocalipse. Esta mulher é às vezes identificada somente como Maria. Eu coloquei esse somente porque ela também é Maria, tá? Ela também é, mas ela não somente é Maria, como a teologia católica diz. Mas a mãe do Senhor, né, tem uma identidade mais profunda. Ela é a comunidade de fiéis que existiu tanto antes quanto depois da vinda de Cristo. Por quê? Sempre houve uma comunidade de fiéis eleita por Deus, e dentro dessa visão aliancista, um só povo. Então sempre houve um povo de Deus e não dois. Ela tem algumas características fantásticas, como ser vestida de sol, ter uma lua debaixo dos pés e possuir um diadema de 12 estrelas. O significado desses símbolos é, primeiro, vestida de sol, esplendor e autoridade. Ou seja, todos os símbolos, né? Todos os símbolos. Não é que cada símbolo vai representar uma coisa. Todos os símbolos que estão aqui nela representam isso: esplendor, autoridade. Você pode incluir santidades, pode incluir virtudes, ou outros tipos de virtudes, mas basicamente isso. Para que a gente não ache, como eu venho dizendo aqui, que cada símbolo vai ter um significado específico. Não, podem 3 símbolos significar uma coisa só, tá? 4 símbolos significarem uma coisa só. Também pode cada palavra significar algo diferente. O mais importante sobre ela, no entanto, é que ela está grávida, a ponto de dar à luz, ou seja, com dores de parto. E Satanás sabe disso. O diabo sabe disso, exatamente. Ela não apenas está grávida, ela não apenas sabe, mas tem mais gente que sabe. E aí, a partir do versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, que aí é um grande dragão vermelho. Esse vermelho é o mesmo vermelho do cavaleiro número 2, lá quando o Senhor Jesus abre o segundo selo e sai um cavalo vermelho com o cavaleiro, tá? E a ele foi dada uma espada, e lhe foi dada autoridade para tirar a paz da terra, e os homens começaram a se matar uns aos outros. O que é que significa esse vermelho? Sede de sangue, tá? Ele quer matar, ele quer destruir alguma coisa. Esse dragão, tá? Grande, vermelho, 7 cabeças. Tá? Ele é muito inteligente, significa uma astúcia fantástica. Tá? Para que a igreja não pense que o ser humano é capaz de ir contra o diabo. Não é a igreja que vai contra o diabo, é Jesus quem vence Satanás. Tá. Vamos para o próximo
slide, onde eu falo mais a respeito disso. No 2, que nós não lemos. Enquanto estava para dar à luz, apareceu um segundo sinal, a saber, um dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Por que 7 coroas? Satanás tem autoridade em todo canto, certo? Em todo o mundo ele tem autoridade. Ele não tem autoridade só sobre, por exemplo, uma cidade como Juazeiro do Norte, que tem a estátua do Padre Cícero e a maioria das pessoas pagã, idólatra. Não. Em lugares onde não tem estátuas de ninguém, onde as pessoas se declaram acima da religião, ou se declaram ateus, adoradores da deusa ciência, a autoridade de Satanás também ali. Tá? Então, essa autoridade sétupla que ele tem sobre o mundo todo. Em primeiro lugar, sabemos que tal ser representa inimigos do povo de Deus ao longo dos séculos. Mas, como há um conflito espiritual, o real conflito, por detrás deste conflito, este ser deve ser interpretado como Satanás, o próprio. Então, o que é que João está fazendo? Ele está aprofundando a nossa visão. Quando eu disse no início, lá, do capítulo 12, que o capítulo 12 é geralmente o quê? Identificado como a chave para todo o livro do Apocalipse, é porque finalmente João colocou as cartas sobre a mesa. Ele disse: olha, gente, o que eu estou tentando dizer a vocês até agora é o seguinte: Satanás está por detrás de tudo isso. Agora, finalmente, ele fala. Ele vem falando através de linguagens simbólicas, e ele vai continuar falando através de linguagens simbólicas, mas agora ele chegou no ponto-chave. Satanás está por detrás disso. E ele se apresenta como um dragão. E ele é vermelho. Então, para a época, eles sabiam, né? Essa cor. Ele tem sede de sangue. E ele odeia vocês. E ele odeia qualquer coisa relacionada a Deus. E o maior ódio que ele tem é contra o Cristo. Esse é o objeto do seu ódio. Jesus é o que causa convulsões no diabo. Convulsões. Uma pergunta aí do irmão Paulo Endel, para que os irmãos que acompanham na rádio não percam. Ele já não tem autoridade, ó. Aí você já não pode fazer nada. Pastor, o seguinte, me causou um certo desconforto. Sim. Linkando com a informação que o pastor deu logo lá no começo, quando se referia ao cordeiro, do número 7, de 7 chifres, porque o número 7 é a plenitude, uma coisa perfeita do poder e tal. Aí vem o dragão com 7 com também. 7 cabeças e 7 diademas. Aí quer dizer, assim, na minha cabeça, então quer dizer que Satanás tem um poder pleno do 7? Ah, tá. Certo. Por que esse... Entende? Boa sua pergunta, para que as pessoas não pensem, eu não estou dizendo que os poderes aqui são equivalentes. Não é isso. Não é que Jesus tem 7 chifres e ele é pleno de poder, porque ele é Deus, ele está sendo adorado ali. E Satanás é também uma divindade. Ninguém aqui é maniqueísta, tá? E Satanás é uma divindade alternativa que está lutando contra o Senhor Jesus. Não, essa não é a ideia. O número 7, ele sempre vai indicar plenitude. Só que aqui nós não temos um dragão
com 7 chifres, ele tem 7 cabeças, tá? Ele é como uma hidra. Cabeça sempre vai indicar inteligência, tá? Astúcia. Então, o que João está dizendo é, esse ser, ele é cheio de astúcia, tá? Ele é o famoso sabido, assim, enquanto você está indo plantar o milho, ele vem com o cuscuz temperado. Então, você não consegue lutar contra ele. Você, ser humano, entendeu? Não, eu vou enfrentar o diabo. Não dá. Você não tem ideia. O ser humano não tem ideia do poder de Satanás. Tá? Nós não temos compreensão dos planos e da malignidade do diabo. Enquanto a gente está procurando, como o pastor Marcos ontem disse, num terreiro de macumba, tá? Ele está no seu celular enquanto você está gastando seu tempo inteiro no Instagram. Ou então na própria ceia, como um Judas Iscariotes, né? Ou então está ali na Santa Ceia, participando daquele momento santo, mas ele está ali como Judas Iscariotes. É isso que ele está dizendo. 7 cabeças, tá? É um entendimento, um tipo de inteligência angélica. O ser humano não tem. É só isso. Não é que ele é todo poderoso, que ele sabe de tudo, tá? O número 7 indica plenitude, mas enquanto Jesus é pleno de poder, ele tem 7 chifres, tá? Satanás não. Nós vamos ver isso no número 666, por exemplo. O número 6 é número de homem, ou seja, é um número que representa a humanidade. O ser humano, se ele é representado pelo número 6 e Deus é representado pelo número 7, né, essa plenitude, então Satanás é imperfeito, imperfeito, imperfeito. Enquanto Deus é perfeito, perfeito, perfeito. Mas mesmo Satanás sendo imperfeito, 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 ainda assim a inteligência, o poder, a força está muito, muito acima. Seria uma plenitude enquanto criatura. Ele é plenamente imperfeito, só que muito poderoso. É só isso, tá? Então, cuidado com os números, assim. O número é importantíssimo, você tem razão. Mas o número está se referindo a quem nesse sentido? Tá? Quando é o Cordeiro e a Deus, ok, ao Espírito Santo. Mas quando está se referindo a uma criatura, você não pode ter a mesma interpretação de quando está se referindo a Deus. Porque senão você acaba de criar uma divindade. Tá? Um segundo Deus, né? Um Deus paralelo. Tá? Entenderam, né, irmãos? Eu estava onde mesmo? Não no capítulo 17, porque o ventilador está me jogando para o fim do Apocalipse, para os novos céus e nova terra. Tá? Nós vamos voltar aqui. O pastor Marcos vai já ler novamente até o final do capítulo 12. Mas veja que essa mulher, ela deu à luz e nasceu um filho. Veja as características dessa criança, tá? Por favor, porque não é uma criança normal. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger, ou seja, de governar todas as nações. Então, é o Cristo, aqui, com cetro de ferro. De novo, isso aqui é um eco do Salmo 2. E o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É como se tudo tivesse acontecido, aqui Jesus já foi levado aos céus. A mulher, porém, tá, ficou. A igreja fica. Jesus foi, a igreja fica.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nesse lugar, a sustentem 1260 dias. Olha o número de novo, tá? Agora sendo usado para essa dispensação entre a primeira vinda de Cristo, Jesus agora subiu até a segunda vinda. Então, durante 1260 dias, a igreja vai ser sustentada por Deus até o retorno, tá, do Senhor. Não sei se tem mais alguma coisa que eu preciso, que seja necessário elucidar. Só a questão de Maria aqui. Obviamente, a Virgem Maria está aqui, tá? Jesus é homem, nasce de uma mulher, e a mulher não é outra senão a Virgem Maria. Nós não podemos apagar, como protestantes, qualquer evidência, tá, por simples preconceito, por conta de que nós somos filhos da reforma. Até porque, se nós lermos Lucas, capítulos 1, 2, 3, lá nós temos vários testemunhos. Nós temos o cântico de Maria, nós temos o testemunho que Maria provavelmente tenha dado a Lucas, porque, ora, quem saberia o que foi que aconteceu com Isabel quando Maria abraçou Isabel? Isabel diz: o menino aqui mexeu quando você me abraçou. Bem, muito provavelmente tenha sido um testemunho de Maria. Nas Escrituras, nós temos testemunhos dela ali. Praticamente o capítulo 1, 2 e 3 de Lucas seria assim, as falas de Maria. E tem mais, tá? Os anjos, quando a gente lê a Escritura toda, que há aparecimentos de anjos, você nunca vai ver anjos saudando pessoas. Não existe. Salve Abraão, pai dos judeus. Não. É sempre o anjo aparecendo, entregando um recado, mandando fazer alguma coisa e indo embora. Tá? Com Maria, completamente diferente. Tá? Salve, ou ave, né, que se usa para a oração da Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça. E o que é que o arcanjo Gabriel diz para ela? Exatamente isso. Salve Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. Assim, não existe precedente para isso em lugar nenhum das Escrituras e nem da literatura judaica antiga. Reverendo, o Leonardo, ele pegando aí esse gancho aí da mulher do capítulo 12, fazendo um link com Gênesis 3,15, ele trouxe à tona a interpretação católica, né, que diz que defende que a mulher aí de Gênesis 12 é Maria, linkando a Gênesis 3,15, quando é dito: porém, inimizade entre você aqui é uma referência à serpente, né? E a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça. Ou seja, este descendente lhe ferirá a cabeça. Isso, e você lhe ferirá o calcanhar. Os católicos encontram Maria aqui pisando na cabeça da serpente. Sim, e não apenas, tá? Por que é que o católico vê só Maria? Por conta da doutrina da mariologia. Então, o catolicismo tem que ver só Maria. O que nós precisamos entender é que existe uma questão da progressão da história da redenção. Uma progressão. Então, nós vemos
Adão e Eva recebendo uma promessa que provavelmente eles não entenderam nada, que está em Gênesis 3,15. Imagina Adão ouvindo esse negócio e Eva escutando, dizendo: é porque Jesus vai nascer, né? Jesus, o filho de Maria, nossa descendente. Eu sei, ela está prometida, vai ser prometida com José. Não, Adão e Eva não entenderam quase nada do que estava ali. Então, existe uma progressão dentro da Escritura, uma progressão de revelação, tá? Para mais informações, aí vai ter que ler Gerardus Voss, está na Cultura Cristã, o livro dele, é o pai da teologia bíblica moderna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, abra aí sua Bíblia em Romanos. XVI, 20. É o último capítulo. Romanos capítulo 16. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Isso é progresso da revelação. Paulo já interpreta o texto dizendo que quem pisa a cabeça de Satanás, por mais cristocêntrica que fosse a teologia de Paulo, mas aí Paulo diz, a igreja vai pisar a cabeça da serpente, tá? Jesus dá a primeira pisada e nós vamos atrás. Na verdade é só uma, né? É só um pisão. A gente pisa nele já morto já. Pois é, mas o pisão é do Cristo, né? O pisão é do Cristo. Exatamente. Exato. Tá, é o conjunto, assim, a igreja, o cabeça da igreja pisa, a igreja também pisa, mas na verdade quem derrota é o Senhor. Então, existe uma progressão da revelação. Você não pode, de novo, isso é teologia bíblica, gente, tá? Nós vamos ficar muito felizes. A teologia bíblica é essa ciência que vai fazer essas ligações, esses links temáticos. Então, se você pega um tema como esse, você tem que entender Gênesis 3,15. Mas aí você tem que entender o que Jesus fez na cruz, que você tem que entender o que Paulo escreveu a Romanos aqui, capítulo 16, versículo 20, e você vai ter que entender o que está em Apocalipse 12. Tá? Isso é de novo, progressão da revelação. Então, Maria está no conjunto? Óbvio que está. Não tem como não estar. Mas não vamos nos deter muito em Maria, né? Vamos prosseguir. A partir do versículo 7, reverendo, até o versículo até o 17. A partir do 7. Capítulo 12, do 7 ao 17. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio de novo aí, 1.260 dias, 42 meses. Fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Eita! Muito bem. Vamos lá. Olhem para aí. Miguel, segundo a tradição judaica, na verdade o nome é Magdiel, Michael. O nome Miguel não existe. Eu sei que existe porque tem um monte de gente batizada com o nome Miguel e no cartório tem o nome, né? Miguel. Mas o nome é uma aproximação latina de Michael. Em hebraico é Mi, quem, Ra, como, El, de Elohim, né? Quem é como Elohim? Quem é como o Senhor? Então, o nome dele é uma pergunta, na verdade. Eu não estou dizendo que ele não existe, não é isso, mas que o nome dele é uma pergunta. Então, Michael, né, esse anjo que tem esse nome, o nome dele já é quem é como o Senhor. Na tradição judaica, é o anjo responsável pela proteção de Israel. E a gente vê isso lá em Daniel. Em Daniel, várias vezes, Miguel aparece. Tá? Enquanto, eu costumo brincar dizendo que enquanto Miguel é o anjo da proteção, Gabriel é o anjo que engravida mulheres. Olha, cuidado com Gabriel. Certo? Cuidado. Se chegar um anjo para você e dizer, eu sou Gabriel, se você for mulher, fuja, né? Vaze. Porque aconteceu com a mãe de Sansão, lá, né? Com outras tantas. Aí vem Maria também, eu sou Gabriel, olha, você vai engravidar, então se chegar um anjo para você, eu sou, vaze. Tá bom? Ele é o anjo engravidador. É porque Gabriel, na verdade, é Gever, né? Gavriel, em hebraico, Gever significa macho, potente, sexualmente potente, né? Gever, ele é o macho de Deus. Um dos arcanjos, se houver 4, segundo a tradição judaica, seria Miguel, Gabriel, Rafael e Fenuel. Mas como Rafael e Fenuel estão nos livros apócrifos, e nós protestantes não usamos os livros apócrifos,
Então nós ficamos meio alheios a respeito desses outros dois. Mas talvez eles existam, tá? E talvez existam até mais. Quem sabe a gente não encontra com alguns deles quando o Senhor Jesus voltar. Tá? Então ele expulsa Satanás. A pergunta aqui é quando? Essa vai ser a pergunta-chave. Porque parece que ele só é expulso quando o filho varão sobe. Que aqui está dizendo, o filho varão sobe, se assenta no trono. Aí depois que esse filho varão sobe, existe uma guerra no céu e Miguel expulsa Satanás e seus anjos lá de cima. Então, vem as perguntas recorrentes assim do povo. Então ele tinha acesso a Deus até o dia em que Jesus, antes de Jesus subir ao céu, Satanás estava lá de boa, ele podia entrar e sair, ir e voltar, e conversar com Deus, bater altos papos, mesmo odiando o Senhor, mesmo já tendo caído, e os demônios lá também, ele chegava e podia sentar numa mesa e, sei lá, tomar refrigerante lá, não tinha nada. E quando Jesus sobe de volta, ele manda expulsar. Não quero mais você aqui não, manda expulsar. Eu acredito que para mim isso não faz sentido, tá? O que é que não faz sentido? Não faz sentido ele ter este acesso, ou ter tido até Jesus voltar aos céus, ele ter tido um acesso assim, irrestrito aos céus. Mas aí as pessoas apelam para o livro de Jó. Tá? As pessoas apelam para o livro de Jó, dizendo, olha, Jesus, claro que Satanás tinha livre acesso, porque ele ia direto na presença de Deus e dizia, tá vendo? Satanás, você vem de onde? Eu venho de passear pela terra e de rodear ela, estou fazendo um tour pelo planeta Terra. Visto meu servo Jó? Então, vamos pular isso, depois eu volto para a gente ver se essa questão de Jó, de fato, dá abertura. Tá bom? O que nos interessa aqui, o ponto central, é que parece que, com a vitória de Jesus na cruz, e a sua ressurreição, e a sua ascensão aos céus, nós temos a derrota, não a derrota final de Satanás, mas Satanás fica plenamente consciente de que ele está completamente derrotado. Ou seja, ele procurou inclusive matar Jesus antes do nascimento. Quando? Ora, desde sempre. Caim matou Abel, que era o justo da história. Faraó tentou matar o povo de Israel inteiro, porque o Messias vinha desse povo. Então, sempre, Herodes mandou matar todas as crianças que tinham nascido 2 anos para baixo. Vocês acham que isso é o quê? Se não for o dragão perseguindo a criança, então não sei o que é. Mas Moisés, exatamente. De novo, a gente chama isso de progressão da revelação. Você vai ter que sair juntando os textos, e como eu falei aí nas palestras passadas, fazer o tipo de bordado, né, teológico, diferente do bordado das mulheres lá que eu não entendo, como eu disse, mas o bordado teológico, para você ter a peça inteira. João está tendo uma visão. Só repete a pergunta dele e responde. Pastor, a despeito de João estar tendo uma visão, ele está tendo uma visão da história passada. Também, na verdade, ele está tendo uma visão de toda a dispensação. É como se fosse assim, 80% do que ele vê já passou. Esses 20% que sobram é o que ainda virá.
porque o Apocalipse não acabou, não se cumpriu tudo que está no livro. Então, de fato, ele vê muito do passado, porque Jesus já nasceu, já foi perseguido, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. E agora nós estamos esperando o resto do credo, né, apostólico, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E diga-se de passagem, isso não é o credo da Igreja Católica, isso existia muito antes da Igreja Católica, tá? Inclusive existem igrejas presbiterianas que dizem o credo antes do culto começar, ou no meio do culto, né? Não é isso, reverendo? Dizem sim. Só levanta e crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Certo? Então nós estamos esperando o final do credo acontecer, tá? Mas para que você não ache que é o arcanjo Miguel que vence, eu quero lembrar para você que a vitória do arcanjo Miguel está baseada na vitória de Jesus. Jesus subiu primeiro, né, em vitória, quando ele se assenta à direita da majestade nas alturas, pedindo emprestada a linguagem de Hebreus capítulo 1, aí Miguel entra em ação. Por isso eu coloco assim, ó. Faço questão de colocar o seguinte, ó. Então, quando o Senhor Jesus vence sozinho, pastor, esta questão de Miguel. Peraí. Pergunta do Pedro Henrique. Gente, levanta a mão, aí eu vou até você. Não, assim, essa parte da questão de Miguel derrotando Satanás, a gente poderia fazer uma leitura também como no capítulo 9 da quinta trombeta, quando a estrela cai, né? A derrota dele. Muito bem, você está pegando. Fazer essa leitura do primeiro ciclo. João não está contando a história várias vezes? Né? Está contando a história em círculos. Então, quando é que isso aí já aconteceu? Dentro do livro de Apocalipse que a gente já viu. Capítulo 9. Lembra quando eu coloquei, e o bueiro do inferno foi aberto? A estrela cai com uma chave na mão, e ela abre a tampa do poço do abismo, e saem os gafanhotos, que são gafanhotos, outra hora é cavalo, e João está tendo uma visão, né? Então, caiu lá. Aí ele cai cá. Só que lá, ele não tinha chamado de dragão, de serpente, de Satanás, de diabo. Por isso eu venho dizendo a vocês que sempre que João traz novas visões, ele aprofunda o que ele está dizendo para que a gente entenda um pouco mais. Até que no capítulo 12, ele chega e diz, olha, isso aí é Satanás. Eu venho falando sobre isso. Aí agora ele dá os nomes. Tá? Foi muito bom, menino, que eu não sei o nome, mas a gente tem conversado desde anteontem. Pedro Henrique, da Congregação Esperança. Pedro Henrique. Muito bem, Pedro Henrique. Então, quando o Senhor Jesus vence sozinho, Miguel expulsa Satanás e seus anjos, pois, aí eu cito o Simon Kistemaker, até aquele tempo todos eles tinham acesso aos céus, contudo foram expulsos. Isso é uma visão. É difícil concordar com Kistemaker, aí é a minha visão, no que tange a Satanás ter permanecido com acesso à presença de Deus após ter se rebelado. Há uma segunda visão possível, a saber, entendermos esta batalha como a batalha primeva ou primitiva, tá? Mas teria sido uma batalha primitiva, a batalha no início dos tempos, quando Deus cria o homem e a mulher, e Satanás já está aqui. Tem dificuldades? É óbvio que tem, porque, segundo o texto, parece que é só após a ascensão de Jesus. Mas qual a outra dificuldade? A dificuldade é você dizer que Satanás
rebelado contra Deus teve durante séculos sem fim, praticamente acesso irrestrito à presença de Deus. Ele poderia entrar e sair da presença de Deus sem problema algum. Ou seja, no início, essa batalha primeva, no início dos tempos, quando Satanás foi expulso dos céus. Sem abusarmos do texto, eu coloco, indo além do permitido, podemos ver duas quedas, duas derrotas. Aqui é não indo além do permitido, tá? Coloque aí na sua apostila e Aline, coloca um não bem aí. Não indo além do permitido, nós podemos ver duas quedas, duas derrotas de Satanás unindo as duas visões. A primeira derrota no início da história, quando ele cai, expulso dos céus, e uma segunda definitiva derrota, quando o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Eu não posso ser dogmático aqui. Então eu não posso dizer que eu sei, tá? Porque eu não sei. E aqueles que eu tenho lido, que são as grandes autoridades no assunto, também não sabem. E nós estamos lendo um texto complicadíssimo. Eu acho que, assim, um elemento que talvez ajude a visão da conexão da queda com a ressurreição é esse elemento acusação dele, né? A ideia de que ele perde o direito de acusar os santos. Isso. Então, antes ele tinha acesso para acusar, agora ele não pode fazer isso. Ok? Isso. O próprio Paulo, né, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, ele diz que por muito tempo, né, é como se essas acusações dele tivesse em algum sentido, em algum aspecto, alguma base, até que Cristo se manifesta publicamente e tira de sobre ele a autoridade de acusação, né, contra o povo de Deus. Está chegando. Como compreender essa derrota definitiva de Satanás após a ressurreição e a assunção de Cristo aos céus e os nossos dias atuais vendo Satanás agir no mundo, se derrotado já está? Quando eu digo derrota definitiva, é a consciência de uma derrota definitiva. Ou seja, Satanás sabe, aqui no final do texto, não no final, né? No versículo de número 12, há uma voz angelical que diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Alguma coisa aconteceu que o deixou muito mais nervoso e irado do que o que ele já estava. E por que ele ficou assim? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, agora, sabendo desse tempo diminuído, né? Diminuto, dirimido, Satanás está em ação contra a igreja, contra os santos. Pouco tempo lhe resta de ação, Nós vamos ver isso no capítulo 19. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos chegar no capítulo 19 e vamos ver. Tá? Nós temos aí até 11h30, não é isso? Mas nós vamos terminar aqui esse capítulo. Já estamos praticamente no final. Então nós temos essa visão que pode ser unida. Ele é expulso numa primeira instância, mas ele continua acusando os santos. Agora nem acusar ele pode, porque o Senhor Jesus já cumpriu a sua obra de morrer pelos santos, né? Morrer pelos eleitos.
E no final, nós temos a guerra na terra, porque ele foi atirado na terra. Então, ele sendo atirado na terra, não podendo mais estar no céu, ele tem que voltar sua fúria contra aqueles que estão na terra. Ou seja, ele volta sua fúria completamente contra a igreja. A visão dos que creem no arrebatamento vão dizer o seguinte: não, a igreja aqui ela foi arrebatada e Satanás ficou aqui perseguindo aqueles que brincaram com o nome de Jesus, disseram que eram crentes, mas não eram, falsos crentes, etc. Eu não vejo base exegética para isso aqui. Tá? João está tendo uma visão. 2, a igreja não sobe, aqui não existe um arrebatamento da igreja, muito menos secreto. O que existe aqui é o Cristo subindo. A igreja não se mexe aqui, nesse texto. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E aí nós vamos ver outros elementos aqui visionários. E foram dadas à mulher as 2 asas de uma grande águia, ou seja, para que ela pudesse escapar. Ela escapa, tá, da perseguição do diabo, ou seja, ela não é destruída, mas ela escapa. E eu coloco da seguinte forma: impedido de perseguir o menino, e tendo sido lançado sobre a terra, Satanás volta toda a sua fúria contra a igreja, a mulher que deu à luz ao menino. Aqui é impossível ver a figura de Maria como a única interpretação possível, porque agora não tem mais Maria, não é? Agora é só Jesus e o restante da descendência desse homem. O povo de Deus, a noiva, é quem está em vista. E essa mulher recebe asas como de águias para voar, escapar da fúria desse inimigo. De onde é que essa imagem é retirada? Textos como Êxodo 19, 4, Deuteronômio 32, 11, quando Deus diz que daria proteção ao povo de Israel, como uma águia sobrevoando e olhando ali os seus filhotes. Não a dos pintinhos, mas no Antigo Testamento Deus se compara a uma águia protegendo, tá, os seus filhotes. O tempo da proteção é o mesmo que chamamos de 3 anos e meio, tá? Como foi lido, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Não devemos tomar tal tempo literalmente, mas entendê-lo como o período, de novo, entre a primeira vinda e a segunda vinda. E é óbvio aqui, Jesus subiu, então nós temos toda essa, entre aspas, dispensação, né, da igreja. Entretanto, há sim um período no qual a tribulação aumentará. De fato, a serpente lança água de sua boca com o intuito de arrastar a mulher. O que é que significa água? Água nunca significa boa coisa na Bíblia, tá? Não é que nunca. Geralmente não significa coisa boa, tá? Na Escritura. A não ser quando se diz assim, ó, é plantado junto à corrente das águas, né? A árvore é plantada no Salmo 1, mas geralmente água indica problema. A começar do dilúvio, que foi um grande problema, por sinal. Tá? Depois eu posso fazer uma espécie de teologia bíblica da água, para a gente entender. Mas você deve se lembrar que no final de Apocalipse, se diz uma coisa interessante sobre o mar. Você se lembra? O mar já não existe. Mas Jesus é a água da vida. Eu sei. Eu sei. Mas eu estou falando de águas reais, porque os judeus, eles tinham um problema, não é que eles não tomavam banho, eles tinham um problema com água, não era isso. Mas sempre que eles falavam sobre grandes problemas que o ser humano não podia resolver, eles usavam a figura da água. Então aí nós temos, no Antigo Testamento, nós temos o Salmo 93, por exemplo. No retorno a gente pode ver o Salmo 93, só para que eu possa
elucidar isso, tá bom? Então, a serpente... Só não tira água do batismo, viu? Água para o batismo, não tire também. Certo? Eu sei. Eu sei. Não devemos tomar tal tempo, como literalmente, como eu disse, e a serpente lança água da sua boca. Kistemaker diz que a água representa o engano, seja por falsos profetas, pela mídia mundana e outros meios, tá? Ele designa a imagem de dilúvio de mentiras, dilúvio de palavras enganosas. Então, a água tem essa representação. Por exemplo, a besta que emerge do mar, ela emerge das águas. Nós vamos ver isso no próximo capítulo, tá bom? Todavia, acredito ser melhor interpretar a imagem de acordo com a estrutura veterotestamentária sobre as águas, a saber, as águas são perigosas, as águas não podem ser domadas, a não ser pelo poder de Deus. Vide o que aconteceu em Barbalha semana passada, né? Essa semana. O que tem acontecido em vários lugares, até aqui lá em Várzea Alegre também. As águas, elas não podem ser domadas, as águas são de fato indomáveis, são perigosas, elas causam destruição, elas arrastam tudo que vem pela frente. Então, o apóstolo, ele faz uso dessa imagem para dizer que Satanás joga sobre a igreja da sua boca águas para perseguir a igreja. Deus intervém e a terra abre a boca e a água cai na terra. Não significa dizer que não respinga na igreja. Não é isso, que a igreja está completamente isenta. Não. Mas que a igreja é protegida pelo Senhor. A gente volta após o almoço, se Deus quiser.